Hoje em dia, a sociedade tem falado muito sobre a identidade. E nós temos uma visão meio estranha sobre identidade, sobre quem nós somos. Ah, Aqui na igreja nós falamos bastante sobre nossa identidade individual e isso é importante, faz parte. Fa- ah, Acho que não entendemos muito bem como é nossa identidade como grupo. Acho que isso nós não entendemos bem. Mas a identidade individual faz parte da compreensão de que é o grupo, do que é este grupo aqui. Então, se eu perguntasse para você, voltando agora, quem é você? Qual é a sua identidade? Você saberia me responder essa pergunta? Pensa por alguns instantes, tá bom? Não precisa responder ela. Só pensa por alguns instantes. Responde aí na sua cabeça. Você sabe quem é você? Qual é a sua identidade? Não número, tá bom? Quem é você? E depois eu quero que você pense, então, o que é este grupo que nós chamamos de igreja? E o que significa você ser parte desse grupo? Isso tem a ver com a sua identidade. Bom, ou não. Mas pensa um pouquinho, por alguns instantes. Se você sabe qual é a sua identidade, quem é você, surge diante de você algumas outras perguntas, então. Para que eu estou aqui? Para que serve tudo isso? Eu queria que nós lêssemos 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu quero que você leia silenciosamente aí o versículo 9. Leia uma ou duas vezes, se for o caso. 1 Pedro 2,9. Eu vou ler uma vez para vocês. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, obrigado por este verso da tua palavra. Obrigado por todo o contexto em que ele foi dito. Obrigado, Senhor, porque essas palavras elas têm bastante significado para nós como igreja. E deve, de fato, nos fazer pensar. Então, obrigado por estes versos, que de fato nós estejamos conscientes de quem nós somos. Nós oramos assim, pedindo a tua graça que nos ajude a entender, aplicar, praticar, agradar ao Senhor, como igreja. Eu peço, ó Deus, o teu cuidado, a tua direção sobre nós. Oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero me fixar neste versículo. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo essa carta e ele está desafiando estes irmãos, crentes espalhados por uma região grande, por causa provavelmente de uma perseguição, e eles, espalhados como estavam, o apóstolo Paulo escreve para esses grupos, e essa carta ia passar por cada um destes grupos. E aqueles irmãos, talvez desanimados, porque eles estavam sendo perseguidos, talvez estivessem sofrendo, talvez estivessem passando bastante aperto e dificuldade, principalmente por causa da sua fé.
Aqueles irmãos longe, talvez, dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos, tendo sido espalhados, né, talvez com situações financeira e conforto prejudicada. Aqueles irmãos ali, o apóstolo Paulo escreve para eles falando sobre a diferença da fé que eles têm, em quem eles crêem, em quem eles são, e como isso afeta o andar diário, a caminhada diária. E ele vai falar sobre muitas coisas nesta carta, e aí uma hora dessa você pode ler, é curta, você pode ler na sua casa. Eu queria só ler o versículo 9 mesmo com vocês, e destacar alguns pontos. Ele começa dizendo, vós porém, vocês porém, e esse porém ele é bem interessante, porém significa o contrário. Então ele estava falando de um grupo, e agora ele está mudando a vista, ele está mudando a atenção. Ele estava falando assim, ó, esse grupo, ele é assim, assim, assim. Vocês, porém, são diferentes. Então, ele está falando de dois grupos. E aqui no versículo 9 ele acabou de mudar o grupo. E ele está falando para os crentes ali. Então, este versículo serve muito bem para nós, crentes aqui. Ele diz o seguinte, olha, lá eles podem rejeitar, eles podem ser desobedientes, eles podem ser o que eles quiserem. Vocês, porém, sabe quem são? Ele usa aqui algumas expressões para descrever. Sabe quem vocês são? E, curiosamente, essas expressões, elas são citações do Antigo Testamento. Essas expressões, elas foram usadas para o próprio povo de Israel. Isso significa que Deus estava dizendo, olha, o povo de Israel não fez e não foi o que devia ser. Mas vocês, igreja, são isso agora. Tá bom? Então, vocês precisam estar atentos, porque vocês são isso aqui. Vocês, porém, são, na minha versão, sois, raça eleita. Raça eleita, irmãos, a ideia aqui é geração, talvez a sua versão diga geração eleita. Ou talvez diga linhagem, uma versão talvez mais antiga, diga linhagem. A ideia é de uma nova raça. Não mais judeu, não é dessa linhagem, não é desta raça. Não é gentil, quer dizer, aqueles que não são judeus, gregos, o que quer que seja. Não é dessa linhagem, não é dessa raça. Vocês são de uma outra. E nós, você e eu, quando nos tornamos cristãos, nós agora fazemos parte desta linhagem, desta raça, desta geração. Só que essa geração, ela não vem a partir de um nascimento carnal, comum, como brasileiro. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Eu nasci no Chile, sou chileno. Não vou falar da Argentina. Não é uma questão de nação, aquela coisa, eu nasci, vou ser assim. Sou daqui. Agora é outra, onde extrapola grego, judeu, bárbaro, não importa. É uma nova raça. É uma nova linhagem. E como que nós chegamos a esta linhagem? Através do novo nascimento. Em Cristo. Por isso, cristãos. Então, nós como igreja, e você como indivíduo. Então, você como indivíduo é cristão. E aí você compõe uma nova raça. Grupo de cristãos. Uma raça escolhida. Uma raça eleita. Escolhida por Deus. Onde você entrou através da fé. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser branco, negro, amarelo, vermelho, você pode ser o que for. Nascido em Cristo e através do sacrifício de Cristo, você passa a fazer parte desta nova raça, chamado cristão. Essa é a sua raça agora. Você é
cristão. E sabe o que é interessante? A ideia de sangue, se você olhar lá, o príncipe da Inglaterra lá, os herdeiros ao trono, eles vêm de uma linhagem real, né? Eles vêm de uma família ou de uma estrutura familiar que é real, de rei. E eles sempre estarão no poder por esta linhagem, né? Que se diria, né? Eles têm sangue azul. E é curioso, simplesmente por terem nascido ali. Eles recebem isso sem fazerem nada, sem mérito algum, só porque nasceram ali. O príncipe agora é príncipe porque ele nasceu naquela família. É só por isso. Ele não merece, ele herdou. Nós, como cristãos, agora somos dessa nova raça, temos uma nova raça. Nós não temos como transmitir só pelo nosso sangue ou pela nossa familiaridade a outros. Nós transmitimos a partir do sangue de Jesus, que é o que ele vai falar um pouquinho mais para frente. Nesse mesmo versículo. Então, o chamado aqui para nós é para olhar como nós somos e você é uma nova raça. Então, o patriotismo, não que você não possa ser brasileiro, você é brasileiro, Deus te colocou aqui, mas antes de ser brasileiro, você é cristão. Essa faz parte da sua identidade hoje. E é a mais importante na sua identidade hoje. Todas as outras coisas, sou brasileiro, trabalho em tal área, sou engenheiro, sou qualquer coisa, isso é tudo secundário. Em primeiro lugar, você é cristão. Essa é a sua raça. E você foi escolhido assim. Isso traz a ideia de total falta de mérito. Deus não escolheu você porque Ele olhou e achou que você era bom, ou porque você achou que você era bonitinho, ou porque achou que você era inteligente, ou porque achou que você tinha muitas coisas a oferecer do reino de Deus. Não. Ele escolheu porque Ele quis. Completa falta de mérito. Totalmente. E sabe o que isso nos leva então a pensar, já que nós somos raça, nós somos esta nova raça, e essa raça foi escolhida por Deus. Agora então nós não somos mais daqueles que estão longe do Senhor de uma outra raça. Nós somos da raça dele, que ele escolheu. Isso deve fazer diferença para você, no seu pensar. Por um lado, que você deve compartilhar para que outras pessoas também façam parte. Mas por outro, você foi alcançado. Você não merecia isso. Isso deve te trazer também humildade. Você não merecia isso, como o fulano ali não merece, mas ele escolheu você. Então isso deve te trazer humildade, deve trazer para você alegria, deve trazer para você louvor, gratidão, deve encher o seu coração, porque Ele te colocou agora numa raça pura. E a raça dele é uma raça pura. Agora, contrário de todas as outras raças, a dele, que é a que nós fazemos parte, é uma raça onde nós já não somos mais escravos, já não estamos mais condenados, já não estamos mais perdidos. É uma raça pura. A gente pode não ter o dinheiro que a monarquia tem, que a família real tem, mas a nossa raça é pura diante do Senhor, porque Ele nos purificou. Foi Ele quem fez isso.
continuando ali, ele não fala só de raça, mas ele fala também: vocês são raça eleita, sacerdócio real. Sacerdotes. A função do sacerdote, irmãos, era aproximar o homem de Deus. Ele era um intermediário. Ele fazia essa ponte entre o homem e Deus. Essa era a função do sacerdote. E nós temos a mania de ler esse versículo, essa expressão, sacerdócio real, e a gente lembrar: opa, todos temos acesso a Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que como sacerdócio real é um pouco mais só do que nós temos acesso a Deus. Como fomos colocados como sacerdotes, nós temos acesso a Deus e temos a função de levar outros a Deus, de aproximar outros de Deus. Essa é a função do sacerdócio aqui. Então, além de você hoje ter acesso direto a Deus, você tem a função de levar outros a Deus. Sacerdócio real. Existia um papel aqui de uma autoridade. O sacerdote era visto como uma autoridade, um intermediador, né? Havia autoridade tanto terrena quanto uma autoridade espiritual. Só que a autoridade terrena, ela era vinda do céu. O sacerdote era sacerdote porque Deus tinha determinado assim. Deus tinha determinado que aqueles seriam sacerdotes e teriam a autoridade de intermediar. Inicialmente, Deus disse isso para todo o povo de Israel: vocês serão meus sacerdotes nesta terra. O que Israel deveria ser? O povo deveria ser o intermediador entre as nações vizinhas e Deus. Eles deveriam buscar aproximar aquelas nações de Deus. Eles fizeram isso? Não. Então o que Deus fez? Separou alguns de dentro do povo para serem sacerdotes, onde eles intermediariam essa relação entre os homens e Deus. Só que aí vem a nova aliança em Cristo, e agora Deus está dizendo para a igreja: vocês são sacerdotes do meu reino. O real aqui não significa verdadeiro, significa do reino. Sacerdotes do meu reino, real. Eu sou o rei e vocês serão meus sacerdotes. Então vocês têm a função de intermediar a relação do povo para comigo. Vocês serão essas pontes. Ele está dizendo: você, igreja, agora, aquilo que Israel não fez, aquilo que Israel falhou em fazer, que eles demonstraram que eles não conseguiram fazer e não tentaram fazer, na verdade eles se esconderam como povo e eles estavam satisfeitos com o fato de serem povo escolhido de Deus, e eles não fizeram o que deveriam fazer, que era essa ponte. Agora Deus está dizendo para a igreja: olha, vocês agora têm esta responsabilidade como intermediadores, intermediários, como essa ponte. Diante disso, nós como igreja, e você agora sendo essa nova raça, e essa raça de sacerdotes, e você faz isso, faz parte da sua identidade, tá bom? Não é se você quer ou não, você é assim. Deus colocou isso, essa faz parte da sua identidade. Você se tornou cristão, você faz parte dessa nova raça, você é um sacerdote do rei. Pedindo ou não pedindo, nós podemos estar sendo omissos nessa tarefa, como Israel foi. Mas que a responsabilidade já foi colocada sobre você, sim, foi. Sobre você, sobre mim, sobre nós como igreja. E aqui, irmãos, aí você começa a pensar: muito bem, então precisamos fazer mais campanhas evangelísticas. A igreja precisa fazer uma atividade onde a gente, sei lá, traz um grande artista para dar um testemunho, e a gente faz um grande show, e aí muitas pessoas virão, a gente convida um monte de gente da cidade para que eles ouçam o evangelho ali. Pronto, fizemos o nosso papel de intermediar
Deus e o povo. Não é isso. Isso pode até ser feito. Até poderia. Só que não é isso. Nós como igreja, e você como esta igreja, como sendo parte desta igreja, você precisa ser esse sacerdote aonde você está. Aonde você foi plantado. Tinha um livro, eu não lembro agora o nome exatamente, eu acho que é Frutifique Onde Você Está Plantado. A ideia é legal, eu não li o livro, mas eu gosto da ideia. Você foi plantado aonde você está, no trabalho onde você está, na vizinhança onde você está, onde você foi colocado, nessa cidade, nessa sociedade, os amigos que você tem, os conhecidos que você tem, você foi plantado ali. Então você é chamado como parte dessa igreja, como um braço dessa igreja, como um membro, um instrumento dessa igreja. Você é chamado a ser este sacerdote do reino lá. E se nós todos estivermos fazendo isso, nesses diversos lugares dessa cidade, então, muito povo que não conhece a Deus terá um intermediário ali próximo, que quer mostrar Deus para eles. Que é você, que sou eu, que é esta igreja aqui. E não é essa igreja aqui agora reunida. É essa igreja que a gente sabe quem somos, mas estamos nesta cidade, mesmo espalhados. Nós temos a tendência natural, fomos criados assim, de achar que igreja é o prédio. Mas aqui a gente já tem conversado tanto sobre isso que acho que você não acredita mais nisso. Se você acredita, saiba, não é. Igreja não é este prédio. Tá bom? Se esse prédio implodir, a igreja continua existindo. Tá? A mesma igreja. Só que a gente tem a tendência de pensar então que igreja é culto. Estou no culto, estou na igreja. Também não é isso. Culto é uma oferta que a igreja traz diante de Deus. É como se fosse, nós queremos honrar, nós queremos presentear o nosso Deus, então nós nos unimos como igreja e nós cultuamos, nós presenteamos esse Deus, nós honramos esse nosso Deus. Isto é culto. A igreja existe e não é no culto. Ela continua existindo amanhã, quando o culto já tiver acabado. Nós como igreja, você como sacerdote do rei, nós como sacerdotes do rei como igreja, nós continuamos existindo, mesmo amanhã, quando não houver mais culto. Na segunda, na terça, na quarta, e na quarta nós nos reunimos e nos animamos, e continuamos na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós de novo nos encontramos, nos reanimamos, mas nós queremos honrar e presentear e agradecer ao nosso Deus, que é o Senhor da igreja, que é o nosso Rei, do qual nós somos sacerdotes. Então, irmãos, só vir aqui de domingo, no culto, ou participar das atividades da igreja, isso é necessário, é importante, precisa acontecer, a Bíblia assim diz. Mas não é só isso. Porque se você fizer só isso, e não fizer mais nada, você não está representando a sua raça, e você não está sendo um sacerdote do rei, aonde você foi colocado para ser. Isso faz parte da sua identidade. Você não pediu, mas faz parte da sua identidade em Cristo. Nós precisamos estar mais atentos nisso. Tem algumas questões, né? Porque o sacerdote tinha um pouco de juiz, ele julgava algumas questões. Então, olhando para a nossa sociedade, nós temos que correr dos dois extremos como sacerdotes. Um extremo é nós acharmos que se nós colocarmos um camarada crente no poder, ele então vai mudar toda a sociedade, vai ser o céu aqui.
Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Mas também nós não podemos nos esquivar diante da injustiça e sermos passivos diante da injustiça. Então existe aí, nos dois extremos, nós como cidadãos do reino, nós como este povo chamado para ser sacerdote aqui. Por exemplo, mais ou menos a ideia de que, mais ou menos, tá? Perde um pouquinho. O diplomata, ele é, por exemplo, o diplomata brasileiro, o embaixador. Ele é um camarada brasileiro em que ele é levado como representante num outro país. E ele fica lá. E ele faz a ponte entre aquele país e o Brasil. Você foi colocado como este intermediador aí do rei, do reino. Tá bom? Embaixadores. Mas ele não para por aí. Ele não para nisso e ele continua. Ele diz assim: raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É bem interessante agora que ele vai para a ideia de nacionalidade, de uma nação. Então ele falou que a essência de nós, dessa nossa raça, da nossa vida, é essa nova raça, o cristianismo. Agora ele está dizendo que nós, muito próximo disso, somos uma nação. E a palavra aqui vem da nossa etnia, nação mesmo. Nós somos criados como, nós temos as nossas próprias, vamos colocar assim entre parênteses, nossas próprias regras, nossas próprias leis, dentro da lei, dentro deste mundo. E qual é a nossa lei? A nossa lei é a lei do céu. É a lei do reino de Deus. Então, todas as vezes que a lei desta terra conflita com a lei de Deus, nós devemos seguir a lei de Deus, que é a nossa nação, a nossa pátria. E isso deve trazer para nós a ideia presente, né, do patriotismo. Não o patriotismo Brasil. Não tenho nada contra você gostar do Brasil e querer vestir bandeira. Isso é ótimo. Você foi nascido e criado aqui. Então, o Brasil é um bom lugar. Deus te colocou aqui como brasileiro e tal. Mas a sua primeira pátria, é isso que ele está dizendo, a sua primeira nação não é esta. É uma nação santa. É uma nação que vem da santidade de Deus, da qual você agora faz parte. Você faz parte dessa nação. Essa é a sua nação. Essa é a sua terra. E você continua com a expectativa de ir para esta terra, enquanto você vive aqui. Curiosa, os missionários são pessoas interessantes, pelo menos aqueles que estão com a motivação correta. Os missionários, eles saem da sua terra e eles vão para uma outra terra completamente diferente da sua, numa cultura completamente diferente, com jeitos e tudo, língua, tudo estranho. E ele chega lá e ele não é natural daquela terra, mas ele tenta se encaixar naquela terra para fazer essa ponte entre aquelas pessoas e o reino de Deus e a nação celestial. Ele quer que aquelas pessoas, se elas são, seja lá de onde, japonesas, árabes, judeus, alemães, não importa. Ele quer fazer com que aquelas pessoas sejam dessa nação santa, antes de serem alemães, judeus, árabes, o que quer que seja. Isso faz parte da sua identidade. A sua força, a nação da qual você pertence, não é esta. Por que eu estou dizendo isso e por que isso é importante? Porque nós vivemos neste mundo, nesta terra, buscando os nossos próprios interesses, e os nossos interesses geralmente estão fincados nesta terra. A gente geralmente busca conforto em primeiro lugar, reconhecimento desta sociedade.
A gente busca as coisas deste mundo, os valores deste mundo, a gente busca isso antes de todas as coisas. E não estamos buscando os interesses da nossa pátria, o reino dos céus, a nossa pátria santa, a nossa pátria celestial. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o mundo não tem medo de destruir ou de ofender a sua pátria. O mundo não tem medo disso. O mundo não tem medo de fazer da sua pátria piada. Ele não tem medo, ele não tem vergonha. Mas nós, muitas vezes, temos vergonha de defender os interesses da nossa pátria. Nossa pátria celestial, o reino de Deus. Você faz parte de uma nação. Então, você pode torcer para o Brasil, por exemplo, num jogo de vôlei, que acho que talvez seja mais animador. Você pode torcer para o Brasil sem problema nenhum. Só que quando você estiver torcendo, você podia pensar também que eu preciso ter esse mesmo desejo por buscar a vitória ou os interesses da minha pátria, da minha nação celestial. Onde é que estão esses interesses? Na Bíblia. Se eu não conhecer, eu não vou buscá-los nunca. Então, uma boa coisa a se fazer é conhecer os interesses deste reino celestial, que você hoje é o cidadão. Você faz parte desse povo, desta nação. Isso faz parte da sua identidade. Ele continua agora dizendo um quarto ponto aqui. Ele diz que vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que interessante. A ênfase aqui é a propriedade. Nós somos agora propriedade. E propriedade não de qualquer um, propriedade de Deus. Agora nós somos dele. Isso precisa ser consciente. Você não é de si mesmo, você não é seu, como nós achamos que somos. A sua identidade faz parte hoje do fato de que você não é seu, você é de Deus. Nós, igreja, somos um povo e somos de propriedade dele. Ele é o nosso dono. E se ele é o nosso dono, então, ele tem propósitos para nós. Então, os propósitos dele precisam estar antes dos nossos propósitos para a nossa própria vida. Nós somos dele, nós não somos de nós mesmos. Nós somos posse dele, possessão divina. E nós precisamos lembrar disso. E sabe qual foi o preço que ele pagou para nos ter como propriedade? A morte, o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Esse foi o preço que ele pagou para nos ter como povo exclusivo seu. Isso deve te fazer pensar em algumas coisas. Primeiro, você olhar que então existem outros povos que não são. Outros povos que não têm este privilégio de ser para o propósito de glorificar a Deus assim como você é. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, que Ele te comprou com seu sangue precioso. Isso faz parte. Você precisa lembrar, e eu preciso lembrar, e nós como igreja precisamos lembrar que isso faz parte da nossa identidade. Isso é um pouco do que nós somos. Somos hoje um povo que foi redimido, que foi comprado. E o nosso Senhor, que é bom, irmãos, a gente tem a mania de pensar assim, quando um senhor comprava um escravo,
a gente tem a mania de pensar, por causa da cultura, por causa da nossa história do Brasil, de pensar que o Senhor é mau e os escravos serão judiados. Essa é a nossa tendência. Mas nós precisamos lembrar que nosso Senhor é bom e nós, como escravos, só recebemos o bem. É um Senhor completamente diferente. Ele sim espera obediência? Sim, espera obediência. Mas ele espera obediência por nosso bem. E não porque ele quer sugar de nós qualquer coisa. É porque ele quer o nosso bem. Então você sim foi comprado. E isso é bom, porque o Senhor é bom. Isso faz parte de quem você é. Você foi comprado. E o objetivo disso, ele coloca um pouquinho no final. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, sabe por quê? Nós somos uma raça escolhida por Deus, não somos mais deste mundo ou de outras raças, nós somos um sacerdócio, um grupo de sacerdotes deste rei, nós temos o privilégio e o dever de sermos intermediários deste rei. Nós somos agora uma nação que foi separada por Deus, desse Deus santo, uma nova pátria, que nós buscamos a lei dessa pátria em primeiro lugar. Nós somos um povo que foi comprado agora, nós somos dele. Então isso tudo, sabe para quê? A fim de, com o propósito de, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O final do versículo diz, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algo para a gente pensar muito, muito forte aqui. Nós estávamos em trevas, você estava e eu estava. Cada um de nós aqui estávamos nas trevas. Trevas, sinal de escuridão, de perdição, de condenação, longe da luz que é o Senhor. Distantes do Senhor. Nós estávamos e vivíamos nessa escuridão toda, nesta maldade toda, neste mal todo. Nós vivíamos assim. Ele nos chamou dessa escuridão e nos trouxe para a sua luz, para a luz dele, luz brilhante, viva. E aqui a ilustração ela é muito clara. Você sabe como é se aqui acabasse a luz agora. Você sabe como é isso. Você não ia enxergar nada, você não ia conseguir ler o que está na sua frente, você não ia conseguir me ver, você não ia conseguir ver a pessoa que está do seu lado. Se eu falasse para você, gente, está pegando... Não, pegando fogo não quer ter luz. Gente, tem alguma coisa muito séria aqui, você precisa sair correndo. Você tem noção de que é para lá, para suas costas. Agora, nós iríamos sair atropelando uns aos outros, chutando cadeira, batendo canela, tropeçando, caindo e rolando. Agora, quando eu trago que seja uma vela, como aconteceu há uns cultos atrás aí, a gente já começa a ter pelo menos uma direção. A gente tem pelo menos um ponto de referência. Não é esse exemplo. O exemplo é tirado da escuridão breu, profundo e trazido para a completa luz. Sabe aquele dia de sol? Aquele que você olha e o céu parece que está aquele azul brilhante, perfeito. O sol lindo lá em cima, sem nuvens. Você olha, parece que as folhas estão com um verde mais vivo. Aquele sol, aquele dia claro, perfeito. Onde você enxerga longe. Essa é a diferença entre as trevas e a sua maravilhosa luz. Não é qualquer luz, é uma luz maravilhosa. Mas antes disso, ele falou que nós fomos chamados a proclamar, anunciar, dizer, manifestar, expressar, revelar, fazer com que as pessoas percebam. Tá bom? Estou usando sinônimos aqui de ideias para você tentar usar não só as suas palavras, mas o seu gesto, a sua vida, para proclamar as virtudes
virtudes daquele que fez isso por nós. Quem foi que fez isso por nós? Cristo, nosso Senhor. Ele fez isso por nós. Nós somos chamados a proclamar essas virtudes. E virtudes aqui não é uma boa tradução para a palavra. Não sei se a sua versão diz virtudes ou não. Porque quando você lê virtudes, é uma tradução aceitável, mas quando você lê virtudes, você pensa logo em o quê? Bondade de caráter, sei lá, uma pessoa boa. Quais são as virtudes do Joãozinho? Ele é um cara talentoso, ele é um cara bom, ele é um cara bonzinho, bondoso, faz o bem. Não é essa a ideia aqui. A ideia não é a bondade de Deus só. Tem a bondade de Deus. Mas não são só traços de moral, de caráter. Deus é um Deus bom, ou Deus é um Deus correto. Não é essa a ideia de virtude aqui. É proclamar a atitude bondosa de Deus, que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. É proclamar os gestos, os benefícios que nós temos agora, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E os benefícios não são só dessa terra, mas são por sermos uma raça nova, por sermos sacerdotes deste rei, por sermos agora uma pátria separada, por sermos um povo dele. Por isso, nós temos o privilégio de anunciar para as pessoas os benefícios de estarmos nele. Isso na nossa vida, para outras pessoas. Anunciar, proclamar. Eu acho interessante a abertura das Olimpíadas, porque tem lá aquele evento, né? Aí começa a entrar entra a comitiva do Brasil, aí vem lá a bandeira do Brasil, e aquele monte de atleta atrás que representa o Brasil, de vários esportes, e eles entram todos de verde e amarelo, eles entram de mãos dadas, cantando o hino, ou falando qualquer coisa, e eles estão lá representando, anunciando, o Brasil chegou nas Olimpíadas. Aí depois vem o segundo lá, Serra Leoa, vem lá, todos aqueles esportistas de Serra Leoa, com a bandeira, alguns são comitivas enormes, outros são comitivas menores, e eles chegam lá todo alegre, conseguimos chegar aqui. Eles estão anunciando que eles estão ali representando seu país. E eles têm alegria em fazer isso. Eles tornam isso público. Faremos isso. Ainda que eu for lá e tomar 7 gols e perder o jogo, eu estava ali anunciando que eu vim honrar o meu país, ou eu vim lutar por ele. Sei lá o quê. Nós somos tudo isso aqui a fim de anunciar e proclamar os benefícios da vida com este rei, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Isso faz parte da nossa identidade e do nosso propósito. É consequência. A nossa vida, a igreja deve anunciar isso. Os benefícios, as virtudes deste rei maravilhoso. Então, irmãos, é muito mais do que simplesmente você falar de Jesus para uma pessoa. Isso faz parte. Mas é mais do que falar de Jesus para uma pessoa. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é você viver e anunciar para as pessoas não só Jesus como uma pessoa legal ou plano de salvação, mas toda a possibilidade de relacionamento com esse Deus. E como isso afeta as diversas áreas da vida, inclusive o seu trabalho. Por que você trabalha como você trabalha? Nossa, você é muito dedicado, por quê? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque eu sou cristão. Eu sou dessa raça, sou dessa nação, e eu estou aqui para mostrar com a minha atitude nesse trabalho que eu tenho um relacionamento com esse Deus que me chamou para estar aqui. Isso faz a diferença. É isso que nós somos chamados a proclamar, a viver, a falar, inclusive. Isso faz parte, isso é
a nossa identidade como igreja e a sua identidade individual, então. Daí você faz parte da igreja agora. Eu não estou falando desta igreja somente, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Eu queria que nós, eu e você, prestássemos bastante atenção agora, na nossa vida, no nosso viver diário, nos nossos contatos por aí, nas nossas atividades de trabalho, de estudo. Não é só para nós, é por causa deste reino, é por causa deste rei, é por causa dele. E eu convido você a fazer isso. Eu quero orar por nós, pedindo a graça do Senhor por nós. Baixe sua cabeça. Depois dessa oração nós vamos cantar uma canção. Então os irmãos do louvor podem vir aqui também. Senhor, nós te agradecemos por este texto, por este versículo, porque a tua palavra ela nos ensina acerca da vida no reino. Ela nos ensina quem nós somos. Nós muitas vezes não sabemos, estamos meio perdidos neste mundo. Achamos que como mundo somos aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós produzimos, e nós não somos. Nós somos o que o Senhor nos chamou para ser. Então, Senhor, muito obrigado por este texto que nos lembra disso. E eu sei que o Senhor estava lembrando aquele grupo de irmãos que estava tão triste, desolado, por causa da perseguição. Lembrando quem eles eram no Senhor. E o Senhor nos lembra hoje quem nós somos no Senhor. Mesmo na correria destes dias, mesmo no egoísmo destes dias, nos ajuda a lembrar e louvar ao Senhor, porque o Senhor nos separou, nos uniu a Ti, nos tornou um povo diferente. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo a Tua graça por nós, que isso modifique de fato a nossa atitude. Nos ajuda, nós precisamos, porque sozinhos também será um esforço em vão. Eu peço por nós, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Peço pelos meus irmãos. Amém, Senhor.